Aos 19 anos, casou com um coronel de 75 anos. Mas a noite do casamento revela um segredo chocante. Clara nunca imaginou que uma noite tão sonhada poderia se transformar em um pesadelo. Desde os tempos de escola, quando falavam sobre contos de fadas, ela sempre desejou um amor forte e duradouro. Agora, com 19 anos, seus sonhos pareciam se realizar ao se casar com Edgar, um coronel venerado por todos. O casarão onde a festa acontecia era uma verdadeira obra de arte. Paredes carregadas de quadros, lustres de cristal que brilhavam como estrelas, e uma elegante decoração que exalava riqueza e poder. Mas havia um frio na barriga que a inquietava. Clara observava a grande quantidade de convidados, todos rindo e brindando enquanto um arrepio percorreu sua espinha. Quando finalmente se retirou com Edgar para um canto mais afastado, ele, com um sorriso enigmático, começou a falar de sua vida. Sua voz era suave, mas seu olhar era profundo e pesado. Sabia que nem tudo que reluz é ouro? Ele disse, quase como se quisesse prepará-la para algo que não poderia ser ignorado. Clara sorriu, tentando dissipar a estranha sensação de angústia. O coronel então mencionou, de maneira quase casual, um crime que pairava sobre seu passado. Um crime que nunca fora solucionado, mas que o nome dele sempre carregava. A vida é cheia de segredos. Alguns deles podem ser mais sombrios do que parecem, ele afirmou. E Clara sentiu seu coração disparar. A música continuava na sala, mas o riso ao redor dela soava distante, como se estivesse em um filme, e não na sua própria história. O que você quer dizer com isso? Ela questionou, a voz trêmula. Edgar apenas sorriu, um sorriso que não transmitia conforto, mas um misto de desafio e mistério. Enquanto outros casais dançavam, Clara se viu olhando para fora da janela, onde a lua estava cheia, refletindo um brilho pálido sobre o gramado. Alguém a chamou. Um jovem repórter, Daniel, estava ali. Sua presença era intrigante e, ao mesmo tempo, desconcertante. Ele estava fazendo perguntas sobre Edgar e o passado do coronel, seus olhos brilhando com uma curiosidade quase obsessiva. As pessoas têm o direito de saber, Clara. Seu casamento pode estar baseado em mentiras. Ele sussurrou e algo dentro dela despertou. A insegurança começou a crescer. Quem era Edgar realmente? O herói admirado por muitos? Ou um homem cujos pecados o seguiam de perto? Clara olhou para Daniel. Havia um tipo de atração nela que nascia não apenas pela aparência dele, mas pelo que ele representava. A verdade. No fundo, ela sabia que se houvesse um segredo, era melhor descobrir agora, antes que se tornasse um fardo insuportável. Enquanto a festa se desenrolava e mais copos eram cheios, Clara se viu cercada por expectativas esmagadoras de ser uma esposa perfeita, enquanto uma tempestade de dúvidas a consumia. O que Edgar realmente esconde? Que preço ela pagaria para descobrir os segredos de seu marido? Neste instante, Clara soube que, ao final da noite, seu casamento poderia não ser a única coisa que estava em jogo. E ao se aventurar nesse desconhecido,
Suas escolhas poderiam desenhar não apenas seu futuro, mas colocar em risco tudo o que ela pensava saber sobre amor e lealdade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava perdida em pensamentos, debatendo-se entre a loucura que era seu casamento e as palavras enigmáticas de Edgar. O som da festa se desvanecia enquanto ela fitava Daniel, que a observava com uma intensidade que a deixava ao mesmo tempo intrigada e nervosa. O ambiente vibrava, mas ela sentia um peso crescente em seu peito. O calor da cerimônia havia se transformado em um frio gélido. Vamos. Cansa um pouco, Clara. Edgar disse, puxando-a para mais perto. Seus olhos brilhavam, mas algo parecia desconectado. Ela assentiu, tentando ignorar o nó na garganta e a inquietação que a consumia. Depois de alguns passos, a música pulsava em um ritmo que contrastava com o tumulto interno dela. O sorriso dele parecia genuíno, mas havia uma sombra por trás. Então um grito cortou o ar, ecoando como um trovão. Clara se sobressaltou e virou a cabeça para a origem do barulho. A sala em volta dela se encheu de murmúrios. Um dos convidados, um velho amigo da família, caíra no chão, a mão na garganta, sua face pálida, como se um veneno invisível tivesse o atacado. O mundo ao redor se tornou um borrão e ela sentiu o cheiro do pânico no ar. Edgar se afastou rapidamente, a expressão dele um misto de susto e algo mais. Clara o seguiu com o olhar, seus instintos gritando que ele sabia mais do que aparentava. O grito do homem ecoava em sua mente. As pessoas começaram a se aglomerar, algumas retirando-se, outras tentando envolver o corpo sem vida que se estendia diante delas. O que havia acontecido? Clara estava presa entre o horror e a confusão. O que aconteceu? Ela perguntou a Daniel, que parecia tão chocado quanto os outros. Ele não se mexe. Ele foi envenenado, Clara. Daniel murmurou, o olhar fixo no desespero à sua frente. Dizem que isso acontece. Edgar o quê? Temor apossava-se dela, força e raiva começando a misturar-se à sua ansiedade. O que você sabe sobre ele? Daniel hesitou, os olhos explodindo com uma verdade que ela não queria ouvir. Há rumores, Clara. Há muito tempo. Um caso não resolvido com ele no centro. Muitas coisas aconteceram naquele dia. Esses homens eram inimigos. Não pode ser de confiança. A repulsa correu por suas veias, enquanto os ecos de seu casamento se desfaziam. Clara virou-se, procurando Edgar. Ele conversava com outra pessoa, mas o olhar dele era distante, como se estivesse fugindo da cena. A porta dos fundos se abriu então e entraram alguns policiais. Onde está o coronel? Um deles gritou, e o murmúrio se intensificou.
O coração de Clara disparou. A situação havia mudado radicalmente. Edgar, antes o príncipe encantado, agora parecia parte de uma história sombria. Clara estava no meio de um labirinto de segredos e mentiras. A pergunta que a atormentava era: ele estava ou não envolvido nisso? Aquele homem que ela se casara era realmente um herói ou um vilão mascarado? Ela não sabia. Sabia apenas que dali em diante nada seria como antes. O peso dos olhares a cercava, cada vez mais intenso. Sentiu-se mais perdida do que nunca, ainda que uma curiosidade feroz a puxasse em direção à verdade. Uma coisa era certa: ela precisava descobrir a verdade sobre Edgar antes que a noite acabasse e antes que o verdadeiro terror começasse. Clara estava no meio do caos, os olhos fixos em Edgar, que parecia cada vez mais distante, como se a realidade estivesse desmoronando ao seu redor. O murmúrio da multidão aumentava. As pessoas trocavam olhares assustados, e o calor do salão agora parecia insuportável. Ela precisava saber a verdade. O peso de todas aquelas expectativas sobre ela, a esposa perfeita, parecia desmoronar como a parede de um castelo de areia. Mas antes que pudesse dar um passo em direção a Edgar, um novo grito cortou o ar. O som, agudo e desesperado, vinha de uma mulher próxima. Clara virou-se rapidamente. Era uma convidada conhecida, a tia de Edgar. Sua expressão estava pálida e os olhos arregalados. Ele está aqui! Ele voltou! Sua voz tremia e as palavras dela ressoaram como um trovão entre os presentes. Os olhares se viraram, perfurantes e repletos de confusão. A tensão crescia enquanto Clara tentava processar o que estava acontecendo. Quem voltou? Seus lábios murmuraram, mas o medo começava a dominar seus pensamentos. A atmosfera agora estava carregada, como se a própria sala estivesse respirando. Daniel, que estava ao lado dela, apertou a mão dela com força. Não pode ser! Não agora! Ele olhou para a porta de entrada, onde uma sombra se formava. Uma figura magra e alta apareceu, emergindo da escuridão. Era um homem com um sorriso cruel. Clara não podia acreditar no que estava vendo. Era um antigo amigo de Edgar, Carlos, dado como desaparecido por todos. Mas agora ele estava ali, com um olhar que misturava desafio e devoção. Surpresa! Carlos exclamou, a entonação sarcástica da voz ecoando. Vocês todos pensaram que poderiam se livrar de mim, não é? Que eu estaria fora do caminho para sempre? A multidão ficou paralisada e Clara sentiu a terra se mover sob seus pés. O passado sombrio de Edgar estava renascendo diante deles. Você não deveria estar aqui, Edgar bradou, sua voz grave cortando o silêncio. Um olhar intenso trocado entre os dois fez Clara sentir como se tivesse caído em um abismo. As revelações começavam a surgir e a verdade açoitava seus sentidos numa tempestade. O homem que ela conhecia, com suas histórias de bravura e heroísmo, estava agora revestido em uma teia de traições. Carlos sorriu com desdém, dirigindo-se a Clara. Ah, a nova esposa do coronel. Ele nunca mencionou você. É uma pena que você não soubesse da companhia que ele mantém. As palavras dele eram veneno. Clara sentiu um aperto no coração, a cabeça girando com a possibilidade de que tudo o que sabia sobre Edgar poderia ser uma farsa. Uma onda de risadas surgiu do grupo de convidados.
Eles trocavam olhares curiosos, murmúrios de incredulidade ecoando. Sabe, Clara, continuou Carlos, seus olhos brilhando com uma malícia insuportável. Não se engane. Ele é o herói que todos acreditam. Mas a verdade... Essa ninguém quer ouvir. Clara sentiu seu estômago revirar. O que ele queria dizer? Edgar, agora com o rosto contraído em fúria, avançou em direção a Carlos, mas a tensão jorrava entre eles, como se a sala estivesse cheirando a pólvora. Você não deveria estar aqui, não agora. A voz de Edgar tremia, mas a ferocidade dele não conseguia ocultar o pavor que começava a surgir. Mas você sabe que eu só vim para acabar com isso. Todo mundo precisa saber. Você não pode mais esconder o seu passado, coronel. Carlos estava de pé, desafiador como uma tempestade prestes a se soltar. Clara, sem saber como reagir, olhou entre os dois homens. O que estava em jogo? Qual seria a verdade que Carlos tentava expor? O universo ao seu redor continuava a girar, enquanto a realidade que construíra em torno de Edgar desmoronava. E naquele momento, Clara percebeu que o segredo que Edgar escondia era muito mais profundo do que um simples crime. Era uma vida inteira, e ela podia ser a próxima a ser puxada para o fundo. Com a sala se transformando em um campo de batalha de palavras e verdades, ela não tinha ideia de que a noite a reservaria ainda mais surpresas devastadoras. E o que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo, não só sobre Edgar, mas sobre ela mesma. O casamento que havia sonhado parecia agora uma armadilha. E Clara se viu no epicentro de uma tempestade que poderia nunca ter previsto. Qual seria o preço da verdade? Clara estava em choque. Os olhos fixos em Carlos, que parecia se deleitar com a desgraça que havia causado. Entre a tumultuada multidão, a tensão era palpável. Sem perceber, suas mãos tremiam. O que mais ele sabia? Eles não poderiam simplesmente ficar ali, presos em um labirinto de segredos. Então, em um movimento inesperado, Clara decidiu agir. Ela se aproximou de Edgar, seu coração batendo descompassado. A multidão estava em frenesi, mas ela precisava ouvir a verdade diretamente dele. Edgar, o que está acontecendo? Quem é esse homem? O que Carlos quer dizer com tudo isso? Sua voz saiu num sussurro trêmulo, mas havia determinação nas suas palavras. Edgar estava pálido, mas isso era uma expressão que Clara não reconhecia. Em vez de responder, ele só olhou para Carlos com uma raiva ardente. Era como se tudo ao seu redor tivesse desaparecido, deixando apenas os dois, presos em uma tempestade de emoções. Clara, você não pode acreditar nele, ele começou, mas Carlos já estava preparando outro ataque. Não escute, Clara! Carlos interrompeu, seu tom sarcástico e provocador. Ele tem mais segredos do que você imagina. Um homem que um dia foi meu melhor amigo, mas que agora vive de mentiras. O que você não sabe é que o coronel tem sangue nas mãos. A sala ficou em silêncio. O único som era a respiração acelerada dela. Clara sentiu um nó na garganta, enquanto a realidade começava a se desenhar. Sangue? O que você quer dizer com isso? A pergunta saiu como um fio de voz,
mas a urgência era intensa. Carlos respirou fundo, olhando não só para Clara, mas para os outros à sua volta. Em um passado não tão distante, Edgar fez escolhas. Escolhas que destruíram vidas. Ele foi mais longe, provocando uma onda de murmúrios. Ninguém ousava interrompê-lo. Ele estava envolvido em um golpe. Gente inocente perdeu tudo por causa dele. E pior, há quem diga que ele... Carlos hesitou, os olhos cheios de tensão. Ele pode ser o responsável por uma morte muito próxima. O que você está insinuando? Edgar rugiu, a seu olhar se transformando em uma fera. Clara não tinha palavras. Todos os olhares estavam sobre eles, cada um esperando pela próxima revelação explosiva. Edgar, o homem com quem se casara, era suspeito de ter causado a morte de alguém. De repente, uma mulher na plateia deu um passo à frente. Era a tia de Edgar, a mesma que tinha gritado sobre alguém ter voltado. Os olhos dela estavam marejados, mas a voz saiu firme. É verdade! A noite em que Carlos desapareceu, Edgar estava lá! Ele estava com as pessoas erradas. O estrondo da verdade sacudiu a sala como um terremoto. Clara sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Tudo o que sabia estava se desvanecendo. Edgar estava cercado por sombras e pessoas que gritavam. Mas a maior voz naquele momento era a dela. Edgar, me diga que isso não é verdade. Você não poderia. Seus olhos se encheram de lágrimas. Edgar inclinou a cabeça e durante um segundo, Clara viu uma sombra de algo pegajoso. Era receio? Constrangimento? Ele a olhou, pareceu hesitar. E a multidão esperava como se estivesse assistindo a um drama insano. Clara, ele murmurou, mas suas palavras foram cortadas por um novo grito. As luzes do casarão piscaram. Um apagão repentino mergulhou a sala no escuro. E a confusão tomou conta. Quando as luzes se acenderam novamente, alguém gritou. Ele está morto! Um dos convidados estava caído no chão. E Clara reconheceu a expressão de desespero em seu rosto. O homem que tinha caído, o amigo da família, não estava mais respirando. O pânico se espalhou pela sala. Mas Clara estava apenas pensando. O que estava acontecendo? Ela pispou e logo o pesadelo da noite anterior se tornara uma realidade distorcida. Aqui estava Edgar, um homem em meio ao escândalo. Um passado que o assombrava. E agora, mais uma morte à sua porta. A cada segundo, os laços que prendiam seu coração ao coronel pareciam mais frágeis. Mas ao mesmo tempo, uma chama de coragem começou a acender dentro dela. Ela precisava saber a verdade, e a verdade estava se revelando de forma explosiva. Com este novo caos, tudo parecia mais confuso do que nunca. Mas agora ela estava decidida. Que verdade seria exposta a seguir? O que mais poderia fazer o chão desabar sob seus pés? Clara sabia que não poderia descansar até descobrir. E enquanto a confusão tomava conta, um novo chamado para agir pulsava dentro dela. Ela precisava ir mais fundo. Não só para saber mais sobre Edgar, mas para saber quem ela realmente era em todo esse caos. A convolução de sentimentos criava um vórtice, mas ela estava pronta para enfrentar. Era hora de descobrir o que poderia ser ainda mais devastador. Clara estava em choque. Os olhos fixos em Carlos, que parecia se deleitar com a desgraça que havia causado.
O pânico na sala era palpável e a tensão crescia como uma tempestade prestes a desabar. Sangue nas mãos? Sua mente repetia sem parar. Ela precisava saber mais. Precisava de respostas. Então, sem aviso, a porta dos fundos se abriu com um estrondo. As pessoas pararam de falar e viraram-se para ver quem entrava. Uma mulher com um ar de urgência surgiu do nada. Era Helena, a melhor amiga de Clara, que ela não via há meses. Clara, você precisa vir comigo agora. Sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. A expressão dela estava misturada entre alívio e desespero. Helena, o que você está fazendo aqui? Clara perguntou confusa. Não vê que estamos no meio de algo sério? É exatamente por isso que estou aqui. Você não sabe o que está acontecendo. Helena olhou ao redor, olhos arregalados. Edgar, ele não é quem você pensa. A frase dela soou como um trovão e Clara sentiu o chão se abrir debaixo dos seus pés. Do que você está falando? Clara não conseguia processar. Edgar estava diante do grupo, furioso com Carlos. Mas cada palavra de Helena parecia uma bomba. O que mais poderia estar escondido? Ele não é coronel, Clara. Ele é um fugitivo. A revelação de Helena veio como um soco no estômago. O ar na sala ficou denso. As pessoas começaram a sussurrar. Olhares confusos se alternavam entre Clara e Edgar. Carlos sorriu, como se soubesse que aquilo ia acontecer. Isso não é verdade! Edgar gritou, sua voz ecoando. Mas Clara estava em choque, paralisada. Ele foi responsável por um crime, um assalto. E se não fosse por uma intervenção no último minuto, ele estaria preso agora. Ele se escondeu por anos. As palavras de Helena a atingiram como uma onda de frio. Clara olhou para Edgar. No retrato de um homem que antes parecia forte e protetor, tudo começava a desmoronar. Clara, isso não é verdade. Eu posso explicar. Ele alcançou seu braço. Mas o toque não trouxe mais segurança. Não posso mais acreditar em você. Ela se afastou. O nó na garganta agora um abismo. O casamento, o amor, tudo o que ela acreditava estava ruindo na sua frente. Helene olhou para ela. Os olhos cheios de uma determinação desesperada. Escuta, Clara! Vou te contar tudo! As vozes se misturavam ao redor enquanto a multidão se dividia em grupos. Algumas pessoas pareciam em choque. Outras começavam a sair da sala, incapazes de lidar com a cena. Mas Clara ainda estava presa no redemoinho da confusão, incapaz de se mover. Você não entende? Ele não está apenas se escondendo. Ele tem inimigos. Inimigos que podem vir atrás dele e de você, completou Helena. E isso fez o coração de Clara parar. Clara queria gritar, chorar, entender, mas a verdade parecia uma pedra em seu estômago. Como você pode ter feito isso, Edgar? O desprezo transpareceu em cada palavra. Esse homem por quem eu me casei. Quem é você realmente? Clara, eu posso explicar. Ele estava quase suplicando, mas era tarde demais. O barulho da festa agora parecia distante e algo dentro dela começou a esmorecer. Então, em meio a tanto caos, um outro grito ecoou. Corra! Uma voz que vinha de fora. Clara virou a cabeça e viu um homem alto e desconhecido sair correndo da porta dos fundos, seguido por outros homens, todos em busca de alguém. O mundo à sua volta parecia escorregar e a realidade se tornava um borrão. Eles vieram. Desespero tomou conta da sala. Todos começaram a se agitar, alguns gritando, outros tentando se proteger.
Clara sentiu uma onda de pânico. Edgar estava sem palavras. Sua expressão agora um misto de medo e raiva. Clara, nós precisamos ir! Agora! Ele pegou seu pulso, só agarrando com firmeza. O mundo estava desmoronando. E nesta confusão, um único pensamento atravessou sua mente. Qual era a verdade que Edgar ainda não revelara? A cama de segredos que havia se transformado na vida deles agora estava prestes a desabar. E quando os homens entraram, Clara sabia que nada seria como antes. O que ela descobrira a deixava sem respostas e cheia de incertezas. Onde tudo isso terminaria? Clara estava em choque, seus olhos fixos. Edgar, enquanto a sensação de desespero a envolvia como uma tempestade. O som de passos apressados se aproximava, mas tudo o que ela conseguia pensar era no rosto de Helena e nas palavras dela. Fugitivo! Aquela palavra ecoava em sua mente como um grito ensurdecedor. E o medo apertava seu coração. Clara, precisamos sair! Edgar insistia, segurando-a pelo braço, mas ela estava paralisada. O mundo ao seu redor se tornava um borrão. O pânico estava estampado nos rostos dos convidados, que começavam a gritar e se agitar. Isso só aumentava a pressão em seu peito. Nunca na vida pensei que isso aconteceria em meu casamento, pensou, enquanto olhava para a multidão, buscando uma saída. Então, tudo aconteceu muito rápido. Os homens desconhecidos entraram na sala, suas expressões brutais se iluminando quando avistaram Edgar. Clara não conseguia distinguir um olhar de amizade ou rivalidade, mas ela sentiu algo pesado no ar. Uma eletricidade que a fazia ter a certeza de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. É ele! Um dos homens gritou, avançando em direção ao coronel. E nas sombras, em meio ao caos, Clara percebeu algo que a fez parar. No canto da sala, alguém estava assistindo. Um homem alto, com um olhar sombrio e uma expressão que Clara conhecia bem. Carlos, sussurrou. A verdade entrou como um golpe insensato. Ele estava por trás de tudo isso. Tô surpreso que você tenha se casado com um criminoso, Clara. Mais do que isso, por que não me disse que você também tinha interesse em um mundo assim? Carlos sorriu, suas palavras como lâminas afiadas, golpeando-a bem no centro. O que ele estava insinuando? O olhar de Edgar se transformou em pura fúria. Carlos, você não sabe do que está falando! Edgar bradou, como se soubesse que a confissão que se aproximava poderia destroçar tudo. Mas seu corpo parecia tenso, como um gato pronto para pular. Não te darei o prazer de me envergonhar nesta sala cheia de pessoas. Você não pode me parar. Parar? Eu estou apenas começando. Carlos provocou, um riso frio escapando de seus lábios. Você achou que poderia se esconder, não é? Assim como fez com a morte de meu irmão? Isso é um presente para sua adorável esposa, que ignora a verdade até agora. Clara sentiu seu corpo gelar. A morte de quem? Sua voz saiu quase em um sussurro, mas cheio de algo fatal. E nesse instante esquerdo de tudo, um dos homens da entrada se virou, frenético. A polícia está a caminho! Todos vocês se rendam agora mesmo! O pânico se espalhou pela sala e Clara ficou paralisada. O que significava isso? Por que Carlos estava envolvido em tudo isso? As palavras ecoavam na sua cabeça, enquanto os gritos e os sussurros
se tornavam mais intensos. Claridade e confusão se misturavam. Um calor sufocante se espalhando em seu corpo. Você precisará enfrentar isso, Clara. Sua vida está prestes a mudar e eu não vou deixar você escapar dessa. Você me pertence agora, mais do que a qualquer um, Carlos ameaçou, seus olhos frios cortando através de tudo. E antes que pudesse processar, Edgar lançou-se em direção a Carlos. Em um movimento rápido, desferiu um soco, mas Carlos foi mais ágil. Ele desviou e o impacto fez o copo de cristal que Clara segurava se estilhaçar em sua mão. O vidro cortou sua palma e um grito de dor escapou de seus lábios. O sangue jorrou, misturando-se ao caos ao seu redor. O mundo começou a girar e a cena se desfez em flashes confusos. Um chute, outro grito, e a sala se tornava um coliseu cheio de insegurança. Não estava claro quem era inimigo ou amigo. E onde estava a verdade? Clara sentiu-se afundar em um mar de desespero. "Edgar!" gritou, mas suas palavras pareciam se perder na confusão. Com os olhos embaçados e a dor aguda na mão, ela percebeu que a única coisa certa era que este casamento não era o que ela imaginava. Era uma armadilha envolta em segredos. O que mais estava escondido nas sombras? O que mais Edgar não havia lhe contado? Clara queria gritar, mas as palavras estavam entaladas em sua garganta. A única certeza naquele momento era que ela precisava escolher de que lado estava. E com o coração na mão e a adrenalina subindo, Clara decidiu que não poderia mais ser uma espectadora. Sua vida estava em jogo e ela estava prestes a descobrir o que realmente aconteceria. Um destino que ainda não sabia, mas que mudaria tudo de uma vez. Clara estava em choque, seus olhos fixos em Edgar, enquanto a sensação de desespero a envolvia como uma tempestade. O áudio da confusão à sua volta se tornava um borrão e tudo parecia acontecer em câmera lenta. O que Edgar realmente escondia? A dor na palma da mão pulsatava. "O que mais você não me contou?" Ela pensou, a cada batida do coração ecoando mais dúvida. Nesse momento, tudo se destacou. Edgar estava furioso com Carlos e, enquanto o homem sorri, Clara percebeu que havia algo mais na expressão dele. Um brilho. Mas antes que pudesse pensar ao certo, uma explosão súbita de gritos encheu a sala como um tiro na escuridão. As luzes diminuíram novamente, mas dessa vez o escuro persistiu. Clara sentiu a mão de Edgar apertar a dela. "Vamos!" Ele puxou-a em direção à saída. Mas antes que conseguissem avançar, um eco de passos pesados se aproximava rapidamente. "Edgar!" Clara gritou, estendendo a mão para ele. No meio do caos, o olhar dele se manteve fixo em Carlos, como se o tempo tivesse parado. O que estava acontecendo? O corte em sua mão estava pulsando de dor. Mas as palavras que Carlos havia jogado a atingiam com mais força. Morte. Crime. E antes que pudesse completar o raciocínio, um verdadeiro confronto irrompeu. Os homens desconhecidos cercaram os dois. "Gira! É tudo culpa sua, Carlos!" Edgar gritou, sua voz repleta de fúria. Mas ao invés de recuar, Carlos só se insinuou mais. O sorriso desafiador no rosto. "Você é apenas um covarde", Carlos provocou, num tom de desprezo. "Todos aqui pensam que você é o herói, mas eu sei quem você realmente é. E eles também saberão. Esta noite não termina aqui." Com essas palavras, ele puxou algo do bolso.
Um objeto metálico brilhou sob as luzes intermitentes. Uma arma. O ar saiu dos pulmões de Clara. Sua mente estava em um turbilhão. Não pode ser. Ela queria gritar, correr, mas suas pernas pareciam cavadas ao chão. Tudo estava acontecendo rápido demais. Edgar estava à sua frente, corpo tenso, pronto para defender não só a si mesmo, mas a ela. Não atire! Isso não é necessário! Edgar bradou, sua voz forte, mas havia um eco de desespero. Enquanto isso, Carlos riu friamente. Tranquilidade em meio à tempestade. E antes que qualquer coisa pudesse ser resolvida, um tiro, o som, ecoou como um trovão. Clara sentiu um frio na espinha. Ela não queria olhar, mas seus olhos foram atraídos em direção ao disparo. Um corpo caiu ao chão, e as vozes que antes estavam cheias de pânico agora estavam em silêncio, como se o tempo tivesse congelado. Era um dos homens que cercavam Edgar. O caos irrompeu quando as pessoas começaram a gritar, tentando correr para todos os lados. Clara olhou para Edgar, sua expressão um misto de horror e choque. Edgar! Ela gritou mais uma vez, mas suas palavras se perderam no tumulto. O que estava acontecendo? O que mais ele estava escondendo? Então, no meio da confusão, a luz voltou a se acender e Clara viu algo que fez seu mundo desabar. A mulher que apareceu anteriormente, Helena, estava de pé em um canto, com um olhar que Clara nunca esqueceria. Mas o que a fez parar foi o que Helena estava segurando. Uma arma também. Não! Não pode ser! Clara murmurou, cada palavra saindo de sua boca como se estivesse em um pesadelo. Helena olhou para ela, os olhos cheios de algo que ela não conseguia entender. Desculpe, Clara. Eu precisava. Era a única maneira. As palavras dela penetraram fundo como uma lâmina. Alguém gritou. A polícia! Os dizeres eram desesperados enquanto a sala se tornava um campo de batalha entre revelações, mentiras e segredos. Helena, você está com eles? Clara sentiu uma onda de traição crua. As imagens começaram a girar de novo. Edgar, Carlos e agora Helena. O que era isso? O que estava acontecendo com as pessoas ao seu redor? Rapidamente ela começou a recuar. As lágrimas escorriam em seu rosto, enquanto o desespero tomava conta. O que mais vocês escondem? As últimas palavras atravessaram seus pensamentos. Mas ela sentiu que a cada pergunta, mais segredos estavam à espreita. E no meio do caos, ela percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Clara queria respostas, mas sabia que cada resposta poderia trazer mais perguntas. Não só sobre Edgar, mas sobre quem ela realmente era no meio de tudo isso. E o estrondo da realidade batia, um eco silencioso que a deixava sem saída. Apenas um pensamento claro surgiu. Não havia mais como voltar atrás. Clara estava em choque, seus olhos fixos em Helena, enquanto a confusão tomava conta. O que mais ela não sabia? As palavras da amiga ecoavam na sua mente e a sala parecia girar. O caos tinha se transformado em um pesadelo. Ela olhou para Edgar, que estava a poucos passos, e sentiu seu corpo tremer. A situação estava fora de controle. O som de gritos e passos apressados prenunciava o pior. Clara sabia que se a polícia realmente estava chegando, cada segundo contava. Carlos, no centro de tudo, destacava-se como provocador.
Ele tinha um sorriso sádico no rosto, como se estivesse se divertindo com a tragédia que havia armado. Este show ainda não terminou, Clara. Ele disse, com a voz cheia de prazer. Você é um covarde. Edgar respondeu, mas Clara percebeu que a fúria dele escondia um medo profundo. O olhar do coronel, antes forte e decidido, agora tremia. Clara sentia que a verdade estava se desnudando diante dela, mas não queria acreditar no que estava vendo. Foi então que, em meio ao tumulto, algo inesperado aconteceu. De repente, uma figura apareceu na porta, ofuscada pelas luzes piscantes. Era uma mulher, com um manto escuro e um ar de mistério. A multidão silenciou, como se a presença dela tivesse poder. Clara mal teve tempo de reconhecer o rosto. Silvia. A mulher, uma antiga colega de faculdade, aproximou-se com um olhar sério. Clara não confia em ninguém. Isso não é o que parece. Os olhos de Carlos brilharam de raiva. E você, o que sabe sobre isso, Silvia? Você não faz parte dessa história. Annie se virou para Edgar, ávido por respostas. O clima estava pesado. Clara sentiu que tudo poderia explodir a qualquer momento. Silvia, o que você está fazendo aqui? Clara questionou, a voz vacilante. A amiga se adiantou. E antes que pudesse soar mais uma vez, ela estendeu a mão e revelou um pequeno dispositivo dourado em sua mão. Eu encontrei isso! E a verdade que ele carrega vai mudar tudo! Carlos tentou se mover, mas não antes que Silvia pressionasse um botão no aparelho. Um zumbido surgiu e uma projeção holográfica iluminou a sala. Os rostos da multidão se transformaram em expressões de confusão. Clara ficou paralisada quando viu as imagens se desdobrarem. Eram cenas de um assalto. E ali estava ela, inconscientemente presente em um local de crime. Imagens de Edgar, Carlos e um terceiro homem, que ela nem conhecia, trocando palavras e risadas. Como se fossem amigos. Isso é impossível! Clara gritou. A sala estava em silêncio. Todos os olhos fixos nas imagens que revelavam a verdadeira história. Edgar foi cortada por uma onda de incredulidade, enquanto ela tentava juntar os pedaços. A cada nova cena, mais revelações surgiam. O homem desconhecido não era apenas um comparsa. Era alguém que estava diretamente ligado ao passado sombrio de Edgar. Clara, você precisa acreditar em mim. Eu não sabia. Edgar finalmente falou, sua voz agora esmagada pela dor da verdade. Aquele homem! Eu fui forçado a trabalhar com eles. Eu não sou o que você pensa. Mas antes que pudesse continuar, a sala foi invadida pelo som de sirenes. Polícias chegaram, interrompendo o que se transformava em um verdadeiro colapso. O pânico irrompeu e todos começaram a correr. Mas Clara ficou paralisada. A verdade a acertou como um soco. Quem era Edgar realmente? Ele não era o herói que prometeu ser. Aquela vida que imaginou estava se desfazendo em um mar de mentiras e traições. E no brutal entrelaçar de eventos, Clara se viu no centro da bagunça, com tudo desmoronando ao seu redor. O que mais ela não sabia? O que mais estava escondido nas sombras da vida dela? A última visão que teve foi de Carlos sendo levado pelos policiais. Um olhar triunfante ainda no rosto. Você ainda vai saber a verdade, Clara? Eram suas últimas palavras ecoando à medida que a porta se fechava. O coração dela estava acelerado. Em meio ao caos, Clara agora sabia que a revelação era apenas o começo.
O que mais estava por vir? A verdade não havia acabado. Na verdade, ela mal havia começado. Clara estava paralisada, o coração batendo descompassado. As sirenes se aproximavam e a realidade estava se despedaçando ao seu redor. O caos era palpável e o som da confusão reverberava como um eco interminável entre as paredes do casarão. Edgar estava à sua frente. Sua expressão era um misto de desespero e determinação. Mas algo dentro dele parecia ter mudado, como se uma máscara estivesse prestes a cair. Clara, escute, precisamos ir! Insistiu ele puxando-a pelo braço. Mas ela não conseguia desgrudar os olhos de Helena, que segurava a arma. O medo a consumia. A amiga que ela conhecia parecia ter se transformado em alguém completamente diferente. A cena holográfica ainda estava se desenrolando atrás deles. Cada imagem mais aterradora que a anterior. Sylvia, o que mais você escondeu? Clara finalmente perguntou, a voz tremendo. Mas antes que Sylvia pudesse responder, o ambiente mudou novamente. As portas se abriram com um estrondo e homens fardados entraram, ordenando que todos se dispersassem. Sussurros de pânico e desespero se espalharam como fogo em palha seca. No meio do tumulto, algo inesperado aconteceu. Um brilho repentino chamou a atenção de Clara. No canto da sala, um homem alto, vestindo um terno escuro de forma impecável, começou a se aproximar. Era Daniel, o jovem repórter, que havia falado com ela pouco antes da cerimônia. Mas ele não parecia mais aquele curioso inocente. Havia uma intensidade selvagem em seu olhar. "Clara!" ele gritou, rompendo pelo caos. "Você precisa saber a verdade sobre tudo isso!" O tom em sua voz era urgente, e a multidão ao redor deles parecia ignorá-lo, centrada em seu próprio pânico. "Que verdade?" Clara perguntou, sua voz quase desesperada. Mas ele não teve tempo de responder. Com um movimento rápido, Daniel puxou um dispositivo do bolso. Era um pequeno gravador, mas não era qualquer gravação. "Isso é uma entrevista de Carlos. Eu a peguei antes do casamento. Ele fala sobre o crime e sobre você." Clara sentiu um frio na espinha. "Sobre mim? O que você está dizendo?" O coração dela disparou. Edgar e Helena também pareceram se afastar um passo. O nome de Carlos atingira todos como um raio. "Escutem!" Daniel gritou, pressionando um botão. Uma voz começou a ecoar pela sala. "Eu sei que Clara não tem ideia do que está realmente acontecendo. O coronel está envolvido em muito mais do que um simples assalto. A vida dela está em perigo. E se alguém não parar isso, ela pode ser a próxima vítima." Clara mal conseguia respirar. O olhar de Edgar era intenso, mas havia algo que ainda perturbava. Antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão repentina desfez o ar. As paredes do casarão tremeram e o chão vibrou sob os pés de Clara. O pânico se transformou em caos absoluto. "Vamos! Precisamos sair agora!" Edgar gritou, puxando Clara em direção a uma saída. Mas antes que pudesse alcançá-la, algo cortou o ar. Outra explosão, desta vez mais próxima, e a sala começou a desmoronar. Tetos e detenções de vidros começaram a cair. "Run!" Helena gritou, mas os gritos se misturavam e Clara estava presa. Em um redemoinho, o corpo de Edgar se erguia contra o caos. E Clara teve uma percepção chocante. Ele não estava apenas tentando salvá-la.
Ele estava tentando salvá-lo também. E nisso tudo, Daniel avançou, um olhar determinado. Clara, venha comigo! Você precisa saber a verdade! Edgar não é o que você pensa! E Carlos não está aqui por acaso! Então, na confusão, na espessura da fumaça e do som do desmoronamento, Clara viu o homem que todos acusavam, o coronel Amorguela. Estava sem sua máscara, e a verdade que se desenrolava à sua frente poderia não ser apenas uma revelação sobre Edgar, mas sobre a própria essência do que o casamento realmente significava para ela. Arrepios desciam por sua espinha. Em quem ela havia se baseado? O amor, que parecia tudo, estava se desdobrando em algo muito mais sombrio. Edgar! Ela sussurrou, enquanto a realidade começava a colapsar na sua frente. E a última imagem que viu foi Daniel puxando-a para longe, enquanto o chão desmoronava ao redor deles. A escuridão estava sedenta por respostas, e Clara sabia que precisava escolher de que lado estava. O que mais estava em jogo? O que mais poderia ser revelado antes que a poeira assentasse? O caos tomou proporções inimagináveis. Clara sentia o peso da dor na mão, onde o vidro a ferira, e o cheiro de fumaça começava a invadir suas narinas. Edgar puxou-a com força, mas cada passo era um desafio. As luzes piscando, corpos empurrando, gritos de pânico ecoando. Vamos, Clara! Ele gritou, os olhos fixos na saída. No entanto, cada segundo parecia uma eternidade. Clara olhou para Daniel. Sua expressão era de ansiedade e determinação. O que mais está em jogo? A pergunta ecoou em sua mente. O casamento, os segredos, tudo parecia desmoronar como um castelo de cartas. E então, em um movimento rápido, ela viu Sylvia se aproximar, o dispositivo ainda nas mãos. Clara, por favor! Você precisa entender! O desespero na voz dela era palpável, mas o olhar de Edgar disparava faíscas de preocupação e fúria. Não é hora para conversa, Sylvia! Edgar bradou, mas Clara estava paralisada. O que você sabe? Eu sei que Carlos está envolvido em algo muito maior. Ele tem um plano. E você é uma parte fundamental dele. As palavras de Sylvia a atingiram. A verdade parecia mais assustadora do que qualquer explosão que pudesse acontecer. De onde vinha tanta confiança? Mais uma vez, isso não importa agora. Vamos! Clara sentiu a adrenalina percorrer seu corpo, mas a verdade estava tão próxima e, ao mesmo tempo, tão distante. Sabia que não podia deixar isso para trás. A vida dela estava em jogo. Com um puxar no coração e um impulso de coragem, ela decidiu. Edgar, o que você escondeu da minha vida? A voz dela tinha um peso e todos ao redor hesitaram. Eu não quis que você soubesse. Ele respondeu. A vulnerabilidade mascarada pela bravura começava a emergir de seu ser. Mas não é só sobre nós, é sobre aqueles que morreram. E essa frase, essa confissão, estava carregada com o peso de um passado sombrio. O eco de vidas perdidas ameaçava se espalhar ainda mais. E os olhares ao redor deles estavam repletos de perguntas. Clara respirou fundo. Eu preciso saber, Edgar. A verdade. Todo o caos é por causa dela. O tempo parecia parar. Em meio à confusão, ela fez um gesto rápido para Daniel e Sylvia, pedindo que se aproximassem. Precisamos unir forças. Não vamos deixar Carlos ganhar. As sirenes tornaram-se mais intensas. Os homens de terno escuro cercavam a sala, prontos para agir. Clara se virou para Edgar.
A verdade pode nos tornar livres. Não importa o que tenhamos que enfrentar. Com um último olhar carregado de emoção, Edgar assentiu. Certo, eu vou me entregar, mas você precisa ficar segura. As palavras dele eram um rugido silencioso em meio ao caos. A coragem tomou conta dela, e ela sentiu que estava finalmente no controle. Sem aviso, Carlos foi bloqueado por policiais que faziam sua entrada. O jogo estava se desenrolando, e cada movimento parecia definitivo. Você não vai escapar, ele gritou, mas os agentes o dominavam. Clara! Daniel chamou. Vem comigo! Com os olhos determinados, ela seguiu, enquanto Sylvia e Edgar se juntavam a eles. O tumulto parecia se esvair na medida em que encontravam uma brecha. Ao saírem para o ar fresco da noite, Clara sentiu um lampejo de esperança. O céu estava estrelado, em contraste profundo com o caos que deixaram para trás. Mas a verdade ainda pairava, como uma sombra. O que realmente aconteceu, Edgar? A pergunta ficou no ar, ressonando como uma promessa não cumprida. As luzes da cidade piscavam à distância e ela percebeu que tudo poderia mudar. A vida... E assim, com o peso do mundo nas costas e a verdade dançando à espreita, eles avançaram, prontos para enfrentar a tempestade que vinha pela frente. Mas antes de você ir, há algo que você precisa fazer. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Você não vai querer perder isso. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Sua ajuda é fundamental. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este fim. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.